Boa tarde, meu nome é Simone Meirelles, eu formei em psicologia e fui monitora de psicanálise na PUC de Goiás. Estou aqui com vocês para falar um pouco sobre o casamento do Freud. Como é que foi que aconteceu naquela época, o que a gente pode tirar de conclusão desse período. O Freud, primeiro, que foi sempre monogâmico, se tem algumas outras coisas que apontam que teria algum amante, alguma coisa assim, que existe isso, a gente vê, mas o biógrafo dele, o Ernest Jones, falou que não, foi extremamente monogâmico, o tempo todo, né? E o problema do casamento, que afligia muito ele, era a questão do dinheiro, né? Que ele ia se estabelecer como médico ainda, tudo que ele batalhou na universidade e no hospital geral era para tentar um pouco mais de status, para ganhar mais dinheiro para isso, né? E então essa preocupação maior dele era essa. Então assim, na hora de marcar a data, foi um sacrifício, porque eles marcavam uma data e ele calculava tudo, né? Quanto que precisava, tanto de mobília, de viagem de mel, até seguro de vida ele calculou. No final ele tirou o seguro de vida fora, porque não dava. Então, assim, que colocava no papel e fazia estimativa, e assim o dinheiro não dava, aí ia te pegar empréstimo, aí o dote da marca também, como a gente viu no outro vídeo, metade dele, o irmão dela estava investindo em outras coisas, ele teve que pedir de volta, quase interrompe o noivado por conta disso. Então, assim, sempre essas dificuldades que ele teve muito, né? Até a questão de quanto tempo esperar, porque ele fazia previsão e alguns parentes ou amigos da época deles lá demoravam até 10 a 15 anos no noivado para poder ter uma situação financeira e casar bem, né? No caso, ele fez as contas, já estava um noivado longo, né? Ele fez as contas lá e falou assim, nossa, mais 5 anos esperando, ele ficava agoniado, né? Então, o que ele acabou falando, né, fazendo na época? Ele chegou a um ponto que ele falou assim, não vou demorar desse tanto, é melhor casar pobre, né, porque ele perderia os melhores anos da vida dele esperando para ter o tanto de dinheiro suficiente. Então, vou até ler aqui que jeito que ele falou lá na época, né? Aqui o Ernest Jones coloca aqui, né, que quando ele calculou lá que precisaria de mais 5 anos para casar, aí o Ernest escreve assim, esse pensamento era insuportável. E um mês depois, ele escreveu para Marta, perguntando por que teriam de perder os melhores anos da juventude, sugerindo que se casassem pobres, satisfeitos com 2 cômodos e pão seco à noite. Era muita peleja para ele. Aí ele ainda escreve assim, por quanto tempo alguém permanece jovem, saudável e flexível o suficiente para se adaptar ao espírito oscilante do outro? Você se tornará uma solteirona se eu deixá-la à espera, até que eu tenha economizado bastante para pagar tudo, e terá esquecido como rir. Achei essa parte muito engraçada. E aí depois ele fala que sente muita falta dela e tudo. Assim, essa situação pesou muito, né? Assim, acho que foi onde mais oscilou, né, esse noivado, esse casamento. Tanto que tem uma carta que a mãe da Marta mandou pro Freud. Gente, eu tenho que ler essa carta, porque eu fiquei meio chocada. Eu falei, meu Deus, muito pesada. O que eu achei mais incrível é que mesmo ela mandando, que a mãe da Marta parece que era muito dominadora, muito
tipo, egoísta, olhava mais para ela, segundo foi descrito aqui. O Freud também achava que ela só via ela e a Marta obedecia cegamente ela. Fiquei pensando assim, que perfil que será que é, né, de flexibilidade, não é à toa que é a mãe e o irmão da Marta, que era o que o Freud via meio como inimigo, né, estão levando a minha amada de mim. Olha o que a mãe dela escreve para o Freud, que chocado. Isso aqui, o máximo é que ela escreveu, mas ele não trocou a data do casamento. Porque ele tinha calculado tudo direitinho, né? Tanto que ele precisava para casar. E aí veio a ser convocado para fazer umas manobras no exército. Convocado, é obrigado. Ia passar um mês lá. Então, ele ia ter que gastar com equipamento e ia perder um mês o dinheiro reservado daquele mês. Ele ia perder um mês de dinheiro e ainda pagar os equipamentos. Então, ele ficou assim, ai meu Deus, ele, normalmente, o que qualquer um faria, adiaria a data, né? E aí, mesmo com essa carta doida aqui da mãe dela, ele manteve. Ele não trocou, não adiou. Pelo contrário, que tinha previsto mais ou menos casar em novembro de 1886. Ele casou em setembro, logo depois dessa questão do exército. Porque o Freud, ele foi convocado para serviço militar, exército, essas coisas. Na época que ele estava na faculdade, ele foi, né? Só que não era porque ele vai para a linha de frente, não. Ele atendia lá. Então, ele atendia lá e era diferente, né? Um tipo de serviço diferente. Então, aqui, esse do exército não foi falado em que ele ia agir, mas ele teve que ir. Só que ele não adiou. Eu achei muito interessante. No dia mesmo do casamento, que foi na cidade que a mãe da Marta mora, né? Que eles eram de Wandsbek. Freud saiu do exército, voltou para Viena e ia para Wandsbek. E nesse meio tempo, na hora que chegou de Viena para Wandsbek, ele ficou sem ter dinheiro para chegar na cidade. E ele teve que secretamente falar com a irmã da Marta, cunhada dele, para ela emprestar um dinheiro para ele conseguir chegar na cidade no dia do casamento. Então, ele, aos trancos e barrancos, foi. Pegando dinheiro emprestado ou não, foi. E agora eu vou ler a carta da sogrona. Gente, querido Sig, que é Sigmund Freud o nome dele. Nossa, se eu receber essa carta, meu Deus, achei pesada. Aqui sobre a questão do exército. Né? Sua carta não me espantou nem um pouco. E a única passagem sensata nela era, abre aspas, estou mais uma vez preparado para desistir de nossos planos matrimoniais. Que você, fecha aspas, que você pudesse, por um único momento, nas atuais circunstâncias, quando tem de parar de clinicar por quase 2 meses, pensar em casar em setembro, seria, minha opinião, um ato profundamente irresponsável de precipitação. Uma outra palavra seria mais apropriada, mas não usarei. Não darei o meu consentimento a uma ideia como essa. Como você ficou sabendo na minha carta de 23, já tomei providências a fim de obter dinheiro para o seu casamento. E se esse infeliz problema militar não se tivesse interposto, eu certamente teria sido favorável a que o casamento não fosse mais adiado. Mas como em virtude dessa calamidade, sua sobrevivência está completamente ameaçada. O plano tornou-se, em uma palavra, impossível e impraticável.
Aí abre, continuando, né? Quando um homem sem meios ou perspectivas se compromete com uma jovem pobre, ele tacitamente assume, pelos anos vindouros, uma pesada carga, mas não pode fazer com que mais ninguém seja responsável por essa carga. Não pode, porém, aumentar essa carga casando-se por desespero, que é justamente o que você está em vias de fazer. Se uma pessoa esperou por 4 anos, então alguns meses a mais ou a menos importa um pouco. Se refletir calmamente, você terá de admitir isso. Alugar um apartamento em agosto, pouco antes de você partir por 5 ou 6 semanas, é literalmente jogar dinheiro pela janela. Assim é o que penso. Você mantém seu atual apartamento até novembro, ou, se acha que é uma pena por causa do dinheiro, pode entregá-lo e alugar outro quando da sua volta. Então, você recomeça o trabalho e, caso se mostre possível, pode providenciar o casamento para o fim do ano. Isso acarreta uma diferença de 3 meses, o que certamente não tem maior importância. Não pense que eu possa imaginar como é incômoda a sua vida atualmente, mas montar um lar sem os meios para tal é uma maldição. Maldição que suportei por vários anos, de modo que posso dar minha opinião. Peço e imploro a você que não faça isso. Não deixe de levar em consideração minha advertência e espere calmamente até que você tenha definido um meio de vida. Em primeiro lugar, recupere alguma calma e paz de espírito, que no momento está tão perturbado. Você não tem razões para o mau humor e o desespero que beiram o patológico. A gente imagina falar isso para o Freud, né? Que a gente vê que grande homem que ele se tornou. Pôr o dedinho no nariz dele. Aqui, ó. Ponha de lado todas essas maquinações e, antes de tudo, torne-se de novo um homem sensato. Agora você parece uma criança mimada que não pode agir como quer e chora, julgando que assim pode conseguir tudo. Gente, chamar o Freud de criança mimada. Eu fiquei chocada. Não se aborreça com essa última frase, mas ela é realmente verdadeira. Receba de coração aberto essas palavras verdadeiramente bem intencionadas. E não pense mal de mim. Gente, que carta, hein? Menino mimado, chorão, que não quer adiar o casamento por 3 meses. Mas ele não adiou. Ele, que eu achei interessante, chegou do exército, já foi para a cerimônia, né? Então, passada essa fase aí de desespero de vai adiar ou não o casamento, vamos ver como é que foi essa questão, né? O Freud, eles diziam que se casariam Ansbeck, né? Na Alemanha, eles casaram na Alemanha, e só que lá, o Freud não gostava de nada religioso, né? Então, a família da Marta era toda judaica, tinha aquelas cerimônias, aquelas coisas todas, ele realmente não queria. É como se fosse, assim, ter que se submeter a uma crença que não é a dele, né, para poder casar. Então, eles iam casar só no civil. Mas aí ele não teve jeito, porque a Marta avisou ele, falou, vale sem cerimônia e tudo na Alemanha, mas quando for para Viena, de novo, na Áustria, o casamento não vai valer, né? Não vai valer. Então, vai ter que fazer a cerimônia, né? Casar lá. Aí lá foi o Freud, ter que fazer a tal da cerimônia.
E a Marta, apesar de tudo, tentou fazer de um jeito que ele se sentisse confortável, né? Então, o casamento foi na casa da mãe dela mesmo. Ela marcou um dia de semana para não dar muita gente, assim, para ficar mais reservado. E ele não precisou usar traje de gala, né? Que bastou colocar uma cartola e um sobrecasaco. O Freud não gostava de eventos, usar traje de gala, esses eventos assim sociais. Então, mas ele acabou que ela deu um jeito de deixar um pouco mais agradável, apesar de que a própria cerimônia teve que ser feita religiosa, né? Então, diz que ele ficou 2 dias com um tio aprendendo as orações judaicas da cerimônia, né? Então, acaba que um sete de um lado, um sete de outro, né? Sempre tem isso num casamento. Você vê sem noção tanto que a parte financeira era difícil, o Freud comprou para Marta, como presente de casamento, um relógio de ouro. Ele ia comprar para a irmã dela, cunhada, um colar, né, para a irmã também. Mas aí acabou que comprou só o relógio, porque um dinheiro que ele estava esperando receber não entrou, aí ele deixou a questão do colar de fora, e só arrumou o relógio. Mas então, no dia da festa, você vê assim, eles só conseguiram o dinheiro da mobília por causa de alguns parentes da Marta, que deram dinheiro, assim, ajudaram aí cobrir o valor da mobília, né, da casa que eles queriam fazer. A própria casa, eles conseguiram casar, né, em setembro, não adiou, porque também na hora de procurar a casa, lá se alugava casa de 3 em 3 meses, né? O Freud viu que era mais fácil alugar uma que foi construída num terreno que o imperador lá da época mandou construir em cima de um teatro. E esse teatro, na época, teve um incêndio no teatro e morreram 600 pessoas nesse incêndio. E aí, para tentar reconstruir, né, a memória disso e tudo, o imperador mandou reconstruir, né, montar algumas coisas lá e o Freud viu que se fosse para lá ficava mais fácil, né, de arrumar o aluguel. E perguntou para a Marta, você tem alguma superstição, o fato, né, de ter acontecido isso nesse lugar? Ela falou, não, pode, não tem problema não. Aí marcou. Tanto que quando nasceu o primeiro filho do Freud, esse imperador mandou, né, um recado, dando boas-vindas e falando que era bom, né, tipo, vidas nascendo num lugar, né, onde aconteceu essa tragédia. Enquanto isso, como que foi a vida de médico, né, da carreira médica dele? Antes do casamento, então, o Freud estava em Paris, na França, estudando com Charcot. Aí ele volta para Viena. Aí é que vai montar consultório, essas coisas todas, né? E já pensando no casamento. Então, ele chega a ver alguns professores anteriores dele, era o Nottanger, o Bruck, tinha o Breuer, que também era um que acompanhava ele, que eles depois desenvolveram algumas coisas dentro da psicanálise. Então, ele começou. Né, o Breuer falou assim, você atende de graça aos pacientes, ou cobra pouco, até você, né, conseguir clientela. E aí ele foi e montou, arrumou um lugar, colocou nos jornais da época lá, que ele tinha voltado de Paris, colocou o endereço, fez a publicação, né? E se colocou o título dele, que ele era o professor de neurologia da Universidade de Viena, né? E esse título ele tinha orgulho, né, foi a conquista desse cargo dele lá. Então, ele começou, no começo, ele foi até bem,
né, o Breuer mandava muitos pacientes, os pacientes pagos eram o Breuer que mandava para ele, né. O Notanager, que era o outro professor dele, no começo ele não deu muito apoio, mas depois o Freud viu que ele mandou pessoas para ele, embora a maior parte da indicação, às vezes a pessoa não ia, né, mas ele teve esse apoio no começo. E só que ele ainda se sentia inadequado. Eu não gostava muito, porque aí ele não era ainda psicanálise isso, né? Então era médico mesmo. Então ele cita que ele não se sentia tanta habilidade, assim, é tão habilidoso. Ele cita até um caso de um ator conhecido lá na época que fez uma cirurgia com ele, uma operação, e o Freud disse que não fracassou, não ficou bom, né? E eu achei bom foi a ética que ele teve, né? Que esse paciente depois escreveu uma carta, assim, formal, tipo, agradecendo, mas ele viu que não foi bom, ele devolveu o dinheiro para esse paciente. Então, a gente pensa, né, quem que hoje que devolve dinheiro, né, de consulta ou dinheiro de cirurgia? Hoje ninguém, né? É uma postura muito ética, né? O que eu gosto das pessoas mais antigas é essa coisa raiz, é muito comprometimento, né? É muito comprometimento. Mas, enfim, então no começo ele até estava ganhando um pouco mais do que ele pensou. Só que tiveram altos e baixos, né? Tiveram alguns altos e baixos. Quando, por exemplo, eles depois do casamento, o primeiro mês foi difícil. O primeiro mês ele ganhou, não. Porque parece que lá faz muito frio, né, naquelas terras por ali. Então, nesse primeiro mês, o tempo estava bom, né, a temperatura estava boa. Aqui até no livro fala que, tipo assim, quando tá bom assim, as pessoas não adoecem, nem não quer saber de médico, não faz tratamento, né, vai curtir. Então, ele ganhou muito menos, porque ele precisava de $120 por mês e ele ganhou 45, né? Então, ele já estava preparado, ele preparou a Marta também, tipo, o começo não vai ser fácil, não. Realmente não foi. Aí depois é que foi melhorando, né? Então, eles mudaram para uma casa, tiveram 2 casas. Então, a primeira nasceram 3 filhos, na segunda, que é a Bergasse número 19, que se vocês forem ver na internet, em alguns pontos turísticos da trajetória do Freud, essa aqui é famosa Bergasse 19, né? Que foi a segunda casa do Freud, onde ele teve mais 3 filhos, ou seja, foram 6 filhos com a Marta. E aí ele ficou nessa última casa por 47 anos, nela. E aí, e nela ele alugou uma parte, depois alugou outras salas ali no mesmo local, e era onde ele tinha o consultório dele. E então, quando o Freud casou, a Marta tinha 25 anos e ele 30. Eu vi uma coisa assim, que eu nem não lembrava de ter lido isso, mas é uma curiosidade só, mas eu fiquei assim, nossa, o Freud era baixinho, ele tinha 1,70 m. Eu nunca, eu já li, mas não lembrava disso. Eu tenho 1,75 m, eu tenho, né? Então, ele era, para mim, ele era baixinho, né? Só que era uma potência, né? Do que ele deixou depois das experiências que ele descobriu, né? É muita coisa. Enfim, vou ler mais uma parte aqui para vocês. E nessa primeiro mês que ele ganhou muito pouco, depois que ele casou, ele inclusive teve que penhorar, ele penhorou 2 relógios de ouro
um que ele mesmo tinha ganhado, e o presente de casamento que ele deu para Marta, que o relógio de ouro que ele tinha dado para ela, ele teve que penhorar também o valor desse relógio. Então, não foram tempos fáceis, né? Eu fiquei pensando, tem gente que tem tão mais facilidade, né, para casar, fazer cerimônia, tudo. Freud não teve isso, não. Tem que valorizar quem pode, né? Que ele sofreu um bocado. Imagina uma carta dessa de uma sogra. Mas conseguiu, né? Que eu queria ler para vocês aqui sobre como que foi ele casado, né? No começo, tem uma parte aqui interessante. E qual que era a ideia que o Freud tinha disso? Ele escreveu para Marta assim. Como é que ele pensava que ia ser depois do casamento, né? Escreveu: nosso amor tem agora um período feliz. Sempre penso que depois do casamento já não se vive mais, na maioria dos casos, um para o outro, como anteriormente. Vivemos um com o outro, para uma terceira coisa, e para o marido logo surgem perigosos rivais: o trabalho doméstico e o cuidado dos filhos. Então, apesar de todo amor e unidade, acaba a ajuda que cada um encontrara no outro. O marido busca novos amigos, frequenta um bar e encontra interesses gerais fora de casa. Mas isso não precisa ser assim. Então, ele já viu como que funcionava na época, né? Quando muda, não é só você e o outro, já entra filhos, vida doméstica, que os homens procuram deslocar o interesse para outras coisas. Mas ele é bem realista, sempre foi. Colocou isso, mas falou, não precisa ser assim, né? Vamos fazer diferente. E, de fato, a Marta, ele ficou muito satisfeita, a Marta foi uma boa esposa, foi uma ótima mãe. E eles não tinham, que o Freud pensou, assim, que depois pudesse ser uma fase não muito boa, né? Uma vez eu estava numa loja aqui em Goiânia, e escutei um homem falando de casamento. Ele disse: não, gente, casamento é uma guerra aquilo. Só que na guerra, pelo menos, você tem arma, você dá para você atirar. Agora, imagina como que era o casamento dessa pessoa. Mas o do Freud não teve tantas guerras, não, né? Tanto que aqui fala, numa carta, né? Ele fala assim, né? Os dois escreveram uma carta conjunta para a mãe de Marta, em períodos alterados. A parte de Freud terminava assim: feita em nossa atual residência, no primeiro dia que esperamos que se revele uma guerra dos 30 anos entre Sigmund e Marta. Fecha aspas. Aí o Ernest Jones coloca, né? Só que a guerra nunca ocorreu, mas os 30 anos chegaram a 53. Ficaram juntos 53 anos. O único sinal de guerra verificado em todos os anos subsequentes foi uma temporária divergência de opinião sobre a grave questão de saber se os cogumelos deviam ser cozidos com ou sem pedúnculos, aquela basezinha do cogumelo. Então, que o Freud achava que ia ter uma briga por semana, não teve, né? Foi muito bom, né, de não ter tido isso. E aí, por fim, o Freud gostava de crianças, gostava de cachorro, essas coisas que eu fui descobrindo para estudar com vocês aqui. E aqui tem um episódio que mostra que foi um pai zeloso, né? A filha mais velha deles, quando era pequena, ela tinha, vamos dizer, 5 ou 6 anos, né? Ela quase morreu de difteria. E aí tá aqui, né? Ele pegou
quando ele estava perturbado, que ela quase morreu, conversou com ela e perguntou o que ela mais queria no mundo. E aí ela falou para ele assim, um morango. Criança é ótimo, né? Um morango. E estava fora de época, não tinha como. Mas o Freud deu um jeito, arrumou um lugar que vendesse o morango, arrumou os morangos para ela. E aí, quando ela foi morder o morango, ela tossiu forte, né? A tentativa de engolir, ela teve um acesso de tosse que removeu completamente a membrana obstrutiva na garganta dela. Então, por conta disso, né, da remoção dessa membrana, por causa do morango, ela acabou vivendo e ela se recuperou, né? Então, Freud é o pai dos morangos. Então, esse foi o casamento dele. Então, assim, cheio de desafios, né, de sogra, de falta de dinheiro, mas não teve guerra no casamento dele, não. Não teve guerra, segundo o Ernest Jones foi um dos discípulos dele, quer dizer, conviveu de perto, né, uma fonte fidedigna. E esse, então, foi como Freud se casou. Até as próximas etapas da vida dele. Então é isso.